Fala aí, primos, tudo bem com vocês? Hoje, eu e um amigo, um convidado especial, vamos te dar 4 toques para você conseguir ganhar de verdade dinheiro na bolsa em 2017. Vamos lá! Primo, antes de mais nada, se você ainda não conhecia o canal ou se já tinha assistido vídeos aqui e não tinha se inscrito, se inscreve aqui, é muito importante para eu entender se eu estou conseguindo agregar conteúdo para você. E não deixa, obviamente, de seguir a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram. Primos, hoje eu tô aqui com o Dato, que é o estrategista-chefe da Eleven Financial Research. Esse vídeo aqui é para separar o joio do trigo, que é o seguinte: a gente vai começar com algumas coisas que aparentemente são bem complicadas, mas se você acompanhar esse vídeo até o final, você vai receber esse presente que a gente vai proporcionar na 4ª dica, que é a recomendação de 3 empresas que o Dato separou pra gente. Então vamos ver se você tem casca grossa para esperar até lá. Dato, muito obrigado por topar participar aqui do vídeo. É uma honra poder contar com tanto conhecimento. Seja bem-vindo. É um grande prazer, Thiago. É muito legal estar aqui. A gente falava fora do ar o quanto é importante levar e dividir muito mais do que a informação, o conhecimento para o público. Poxa, e Dato, é verdade que hoje a gente vai passar 4 toques para os primos para eles poderem escolher boas ações para esse ano, meu? A gente trabalha demais em compreender exatamente qual é o caminho, qual é a jornada de investimentos que vai efetivamente fazer diferença. Dividimos isso em 4 ideias exatamente para deixar muito claro como sair daqui e entrar numa jornada bastante bem sucedida de investimentos em 2017. Poxa, legal. Primos, como vocês sabem, como o cenário está mudando sempre, às vezes é interessante você entender que a renda variável pode ter um papel muito importante dentro do seu portfólio de investimentos. E hoje a gente vai falar sobre 4 toques para te ajudar a tomar esse tipo de decisão. Então eu vou começar aqui perguntando para você o seguinte: os papéis com alto potencial de valorização, eles estão dentro do índice Bovespa ou fora do índice Bovespa? Em primeiro lugar, é importante dizer o que é o índice Bovespa. O índice representa as 58 hoje ações com maior volume negociado, maior relevância financeira para as transações da Bolsa Brasileira. Ok? O próprio índice está muito centralizado em poucas ações e em poucas companhias. Ano passado o índice acelerou demais, era muito tempo frustrado com as perspectivas do Brasil, com crise econômica muito violenta e historicamente no mundo a Bolsa anda na frente da economia, ou seja, a economia vai melhorar, a Bolsa começa a se movimentar. E o primeiro movimento é do fluxo ligado aos papéis dentro do chamado índice Bovespa. Por quê? Porque são as maiores empresas e as que têm maior volume de dinheiro investido nelas, maior volume de ações negociadas. Isso faz com que elas se movimentem antes das outras ações que são a razão da nossa conversa hoje. Ah, entendi. Então, na verdade, o que você está falando é que, poxa, é por isso que às vezes o Brasil teve um ano, sei lá, muito ruim, mas a bolsa subiu. E o inverso também acontece, porque o mercado acaba trabalhando um pouquinho com futurologia, né? Acaba mexendo um pouquinho na expectativa, tenta antecipar resultado. É mais ou menos isso? A característica da bolsa é essa, né? O próprio conceito que a gente fala demais, eu vou explorar um pouco aqui hoje, sobre fundamento e investimento de valor, implica em você compreender antes da valorização onde estão as oportunidades. O mercado faz isso nos movimentos de massa. A gente faz isso, a gente busca levar os investidores em movimentos que não necessariamente estão associados ao movimento de massa, mas estão muito atrelados a uma tese muito consolidada, com percepção de risco muito consolidada e muito controlada. Então, só para a gente solidificar o que você acabou de falar, significa que como o índice Bovespa, né, essas ações do índice Bovespa acabam se antecipando, né, ao movimento real, as empresas que ficam fora do índice Bovespa, e até é importante os primos saberem que existem várias ações que não estão dentro do índice Bovespa, essas ações representa um grande potencial de valorização, então, né? Não necessariamente, se estiver fora do índice Bovespa, tem grande potencial. Sim. Uma ação é muito mais do que um código, é muito mais do que um ticker. É uma companhia de verdade. Então tem muitas empresas, sim, que podem ter nas suas ações uma valorização muito maior do que aquelas do índice Bovespa. Para os primos terem ideia, são 58 ações dentro do índice Bovespa e cerca de 400 ações negociadas na bolsa. Então
Então, seriam mais ou menos 350 ações fora do índice Bovespa contra 50 dentro do índice Bovespa. Ou seja, o universo é muito maior lá, ainda que o maior dinheiro esteja concentrado aqui. Então, quando a gente vê no noticiário, por exemplo, sei lá, o William Bonner ou alguém falando que a bolsa subiu 2%, ele está falando dessas 58 empresas e não de toda a bolsa, né? Exato. Ela está falando, quando a gente fala, por exemplo, da nossa carteira, que ela performa diferente do Ibovespa, desde que ela foi lançada em 2015. Ela está descolada do índice, como a gente fala. Ou seja, a característica de comportamento dessas ações é muito diferente das ações que vivem dentro do índice. Antes de a gente pular para o próximo toque, Primo, se você quiser conhecer um pouquinho mais da Eleven Financial, dá uma olhadinha depois na descrição. Eu vou deixar um link muito legal para você poder acessar mais conteúdo deles, porque eles são uma casa de análise, então, poxa, tem muitos toques legais, muitas recomendações interessantes que me ajudaram e que podem te ajudar também. Mas, vamos lá, doutor. As commodities, né? E, Primo, não se assustem, a gente vai explicar como isso funciona. As commodities subiram muito em 2016, né? Agora, por que em resumo, elas subiram tanto em 2016? Qual foi o impacto disso na nossa bolsa? No caso das commodities, é importante compreender que quem faz preço na commodity, ou seja, são preços de mercado internacional. O preço que mais faz diferença no minério de ferro é um minério com a característica de 62% de pureza. É como se fosse uma especificação de produto. Escolha um modelo de carro e diga que aquele carro tem aquele modelo, aquela marca e aquele modelo. O minério 62 é um modelo de minério e é o que mais impacta o mercado de minério mundial pelo tamanho da oferta. O preço que faz de referência usado no mundo é o preço praticado no porto de Qingdao, na China. Nossa! Por quê? Porque lá é o maior volume da negociação de contratos de minério. Como a gente está falando de produção de minas, ou seja, ciclos de produção muito longos e muito complexos, os contratos são chamados contratos futuros. Então ninguém compra minério na loja para levar para casa. Você compra minério para trabalhar em produção lá na frente. Se a economia global está aquecida, isso reflete no preço do minério, que reflete na nossa bolsa, independente da atividade econômica aqui. Pô, doutor, legal. Então, doutor, já que você comentou então sobre tudo isso, deu todo esse panorama aí, né? Acredito que tenha ficado simples, né, para os nossos primos. E agora vem a pergunta óbvia. Dato, para quem quer ganhar dinheiro de verdade esse ano, me conta 3 ativos, 3 empresas realmente boas, com ótimos fundamentos e que, em sua opinião, são muito interessantes de ter em carteira. E eu vou te cobrar depois, hein, cara? Você e uma quantidade muito interessante de gente me cobra isso diariamente. Aliás, vocês têm vários assinantes aqui, não tem? Vamos fazer igual TV agora, vamos segurar a audiência, né? Isso tudo que você está falando para mim, você também entrega nos relatórios para os seus assinantes aqui, né? Exato. Todos os nossos clientes acessam, cada um dentro da sua escolha, ou um pacote de recomendações em renda fixa, que inclui tesouro direto, LCI, LCA, fundos, CDBs, enfim, as mais diversas categorias, ou de renda variável, onde tem múltiplas ações e estratégias com ações, ou a nossa carteira recomendada, que tem diversificação. Ações, carteira de dividendos, fundos imobiliários e renda fixa junto. Bom, doutor, então no seu relatório não existem só recomendações de ações, também existe recomendação de renda fixa, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes para qualquer investidor é compreender o racional da diversificação. Por quê? Em primeiro lugar, você controla risco, porque você está exposto a diferentes questões ou variáveis em cada uma das classes, e muito provavelmente os investidores tenham cestas de recursos que eles vão precisar em linhas do tempo diferente. Então, quando você tem a necessidade do dinheiro, um pedaço do seu dinheiro você pode precisar daqui a 3 meses, um pedaço daqui a 1 ano e um pedaço você vai guardar para a posteridade. A diversificação, classes de ativos diferentes, ajudam você a ganhar, preservando a proporção de cada tipo de necessidade que você tem. Então, sim, a gente leva um pacote de múltiplas opções de investimento para os nossos clientes. Doutor, agora finalmente,
Me fala aí, 3 ativos, 3 ações realmente boas para os primos colocarem na carteira. Primo, é importante prestar atenção no seguinte, uma ação, como eu falei há pouco, não é um código, é uma empresa na vida real. Investiu na empresa, você é sócio dela. Então a gente tem que identificar companhias que podem gerar resultados muito sólidos e uma valorização muito grande, sempre com o racional de longo prazo. O fundamento e a associação a uma companhia implica em você acompanhar a jornada de crescimento dela e lucrar bastante com isso. As 3 escolhas que a gente fez são de companhias com idades, ciclos diferentes, segmentos diferentes, mas com muito potencial de crescimento e diferenciais importantes cada uma no seu mercado. A gente tem no segmento de locação de automóveis uma companhia que é novata na bolsa, acabou de abrir capital, que é a Movida. Abriu capital há cerca de 40 dias, já vem mostrando resultados bastante importantes e tem um caminho de crescimento muito acelerado e pode entregar muito valor ainda em 2017. Para quem investir em Movida, vai viajar, lembra que é acionista. Escolhe a locadora de carro da qual você é acionista e não o concorrente. Investir no longo prazo passa por entender fazer o seu papel dentro da sua companhia. Doutor, então vamos lá, segunda aposta de vocês. Vou te corrigir, primo, a gente não faz aposta, a gente faz escolhas baseadas em muita análise. Verdade, erro meu. Vou falar de Profarma. Profarma é uma companhia que tem mais de 50 anos, historicamente é um dos 3 maiores distribuidores de medicamentos no país e a indústria de medicamentos é uma das mais defensivas de toda a nossa economia, porque obviamente eu sou hoje um grande exemplo, eu tô precisando de medicamento para voo hoje. Primo, você não percebeu porque existe edição nos vídeos, mas o Dato tá recomendando Profarma por causa do que eu vou te mostrar agora. Desculpa, cara. Cara, desculpa. Relaxa. Vai morrer hoje. Os primos que me desculpem. Ai, cara. Espero que a gente consiga terminar o vídeo hoje aqui. Eu vou pegar uma pastilha que deu sobrevivo. É uma indústria de muita defesa e a Profarma, que era um distribuidor, passou a ser um varejista também. Um grande exemplo de varejista de sucesso farmacêutico na bolsa é a Raia Drogasil. Uma excelente companhia. Tem o mesmo potencial de valorização da Profarma? Não. Por quê? Porque está dentro do índice, porque já andou. E a Profarma tem o potencial de valorização desse setor, por isso ela é a nossa escolha para 2017. Legal. Então a gente falou aqui já de Movida, a gente falou de Profarma e qual que é a terceira recomendação de vocês? A terceira é uma companhia muito tradicional no Brasil, no setor de construção civil, que é a Porto Belo Cerâmica. Para quem vai construir, vai reformar, certamente vai se deparar com oferta de pisos cerâmicos da Porto Belo, uma companhia de muita história no mercado brasileiro. Foi muito penalizada porque um setor muito exposto à crise dos últimos 2 anos é a construção civil. As ações das principais construtoras já aceleraram muito, boa parte delas dentro do índice. Porto Belo é uma companhia que é muito beneficiada da recuperação da atividade econômica e a açãozinha dela continua bem quietinha lá. Ninguém viu ainda. Esperando os investidores entrarem e aproveitarem essa sequência de valorização que pode vir pela frente. Poxa, legal. Então, primo, pelo que a gente entendeu no vídeo de hoje é o seguinte: o índice Bovespa possui 58 ativos, só que fora dele existem várias ações. A commodity puxa essas ações principalmente de dentro do índice. Então essas outras acabaram não respondendo muito à variação que aconteceu no último ano. E dessas ações que não subiram muito, não tiveram uma resposta muito rápida a todas essas mudanças, a gente separou 3, na verdade o Dato separou 3 ações. Ele pode recomendar essas ações, porque hoje ele é um estrategista-chefe aqui na Eleven Financial Research. E essas 3 ações são Movida, Profarma e Porto Belo. Esse time que vocês veem aqui ao fundo é o time de analista que vai fundo em cada uma dessas companhias e que na verdade faz o grande trabalho. Eu sou muito mais o porta-voz e o que eu digo que eu empresto para minha equipe é só o cabelo branco, porque o time de análise faz tudo, eu ajudo muito mais numa leitura macro de compreensão de onde estão os diferenciais. Esse time é que analisa hoje cerca de 60 companhias
em tempo real. A gente está falando em 3 porque são 3 escolhas que são muito importante falar esse conceito para vocês. Assimétricas. O que é isso? Significa que há uma diferença muito grande entre o preço da ação e quanto ela deveria valer de fato. Ou seja, o risco dela cair é muito menor do que o risco, do que a chance dela subir. É assim que a gente faz as nossas escolhas preferidas. Legal. Primos, então só pra gente concluir, é o seguinte, aqui nos vídeos eu tento educar vocês, tento passar dicas, ensinar sobre aplicações, sobre táticas, truques e tudo mais. Mas muitas vezes você pode acabar se deparando com uma escolha que você tem que fazer, como por exemplo, compro essa ação ou essa ação, e às vezes pode ser difícil você decidir sozinho, ou até me perguntar e eu te ajudar, até responder. Isso pode ser complicado. Então é aí que entra a Eleven Financial, que é uma casa de análise e produz uma série de relatórios para ajudar o investidor exatamente nesse tipo de escolha. Não só nas escolhas de renda variável, como nas decisões também ligadas ao mundo de renda fixa. Certo? Certíssimo, e como a gente costuma dizer para todos os nossos clientes, a sua jornada de investimento é nossa. Primos, eu vou deixar um link aqui na descrição, que é onde você vai conseguir encontrar mais informações da Eleven Financial, e espero que esse vídeo tenha sido construtivo para você. Espero você no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá. Um grande abraço. Obrigado, Dator. Valeu.